Convido os irmãos a abrir uma palavra em Mateus, no capítulo 24, versículo 1 e 2. Mateus 24, 1 e 2 versículo. Oramos. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém. Então, no versículo 1, nós podemos ver o fascínio da alma humana, da alma que não conhece o Evangelho do Reino e que não tem a revelação da pessoa de Cristo. O que impressiona essas pessoas, o que impacta essas pessoas são as edificações, as obras humanas, as construções. Essas coisas fascinam demais o homem natural. Os crentes que ainda não estão no Espírito estão sob o efeito encantador das obras humanas, das realizações humanas. E é por esse motivo que o Senhor Jesus, nesse momento, quer colocar sobre nossas vidas um ensinamento que vem pela obra do recomeço, que muitas vezes, digo para os irmãos, o recomeço já acontecia no Velho Testamento e muitas vezes o recomeço aconteceu. Então nós temos que começar a separar um pouco, decompor um pouco o recomeço e a obra e o plano de Deus para a gente entender exatamente o que Deus objetiva com o recomeço. Primeiro, a palavra recomeço não é começar a obra única de Deus do ponto zero novamente. Não. Isso, o recomeço não significa isso. Porque o plano de Deus, que se desenvolve desde a eternidade passada, ele tem nas mãos do nosso Deus uma administração muito eficaz. E o desenvolvimento desta obra, que é muito eficaz, ela é integrada, ela é contínua, ela é progressiva, ela obedece o cronograma temporal de Deus na Terra. E o homem não consegue alterar absolutamente nada neste plano. Nada. Tudo está nas mãos de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que recomeço, Deus não vai começar a sua obra do zero novamente. Sua obra não começa, depois que inicia, não para mais. Ela se desenvolve, está em processo de desenvolvimento. Segunda coisa que nós temos que entender, que um recomeço pode começar numa geração, como é o caso de Jeremias, como é o caso de Ezequias, como é o caso de muitos exemplos históricos da nação de Israel, como também da igreja da Nova Aliança. O Senhor tem feito estas mesmas coisas. Sempre que uma obra se distancia dos propósitos divinos numa geração, sempre que uma obra que deixa de seguir a visão celestial e que o povo se desvincula da autoridade do Espírito, Deus intervém e vai, com certeza, recomeçar naquela geração
a sua obra, que é pura, genuína, que está em processo de desenvolvimento, que é um processo extremamente dinâmico e misterioso, nós não enxergamos às vezes, mas o Senhor não para recomeçar do zero, não. Ele apenas vai fazer ajustamentos, segundo a exigência da sua visão. Porque o dono da obra é Deus, o administrador da obra é o Espírito, o comandante desta obra é Jesus. Então o Deus triuno conduz essa obra. Eu e você não temos como alterar, nem diminuir, nem dar mais velocidade, nem menos velocidade, nem atrasar. Tudo está na mão e no controle de Deus. Então, sempre que Deus vê que uma geração perdeu o referencial da visão celestial, e que escapou, e que se distanciou e saiu do domínio do Espírito, Deus não segue homens. Homens têm que seguir Deus. Então, sempre que os homens param de seguir Deus, é necessária uma intervenção para que haja um recomeço. Porque Deus não está se agradando do relacionamento do povo para com a sua pessoa, com Jesus, com Cristo. Então é necessária a intervenção do Espírito. Então o que ocorre antes do recomeço? Porque o Senhor, numa geração, chama um povo para servi-lo, para se humilhar para ele, para servi-lo. Mas se esse povo não quer se humilhar e não quer servi-lo, então o Senhor julga este povo. E antes de julgar este povo nesta geração, o Senhor envia os profetas, envia as pessoas encarregadas do ministério da palavra, na economia divina, em todos os lugares, naquela geração, para informar o povo que saiu da visão e que resiste a Deus, e que não quer se entregar para o Senhor, e que não quer obedecer a palavra, mas quer apenas conhecer a palavra. É o que ocorre quase em todas as gerações, é isso. Então Deus anuncia ao povo que se não houver arrependimento, Deus vai nos entregar à sorte dos amantes subjetivos que nós temos, que são os ídolos do coração. Porque o que faz com que um crente saia da visão, o que faz com que um crente se desvincule da autoridade de Cristo, que não siga a palavra conhecida, são demônios, são ídolos, que estão na mente dele e que tem uma influência forte de persuasão da sua vida, da sua alma. Então, numa geração, quando ela se perde desta maneira, que foi um povo que Deus escolheu, quero mencionar isso, então Deus vai processar o recomeço. Então Deus manda os profetas avisar: se arrependam, vocês estão errados, estão em direção errada, estão fora do caminho, não me obedecem, apenas conhecem. Então Deus começa a exortar por meio do ministério da palavra e anuncia a sua palavra por anos a fio, por várias pessoas, profetas, pregadores, enfim, evangelistas, todos falam que Deus está descontente com o povo e a sua conduta, a sua maneira de ser. Muito bem. Deus marca um prazo para que a exortação entre aos ouvidos da comunidade, da geração que vai estar sob o processo e passível de um recomeço na obra. Mas eles, ouvindo a verdade dos profetas, ouvindo todas essas coisas, não se arrependem. Muito bem. Deus não vai prejudicar o andamento e o cronograma da sua obra por causa de corações cheios de paixões humanas. O Senhor vai fazer a sua obra igual. Vamos supor que por vaidade, por orgulho, eu me endureça contra Deus. O Senhor não está nem aí, Ele julga, quebra, levanta o outro, faz o que Ele quer. Nós não temos... Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer.
Nem no mundo, nem na esfera do espírito, você não pode nada. Você acha que pode muita coisa. Tirar líder, botar líder, eleger líder, promover pastores, ungir pastores. Você pode manipular profecias para botar gente aqui, gente lá. Você pode fazer muita coisa para dizer que está no espírito, não está no espírito. Aquele é da carne, aquele é do espírito. Você pode fazer o que quer na obra de Deus. E deixa você se liberar como você quer. Mas também Deus julga, Deus exorta na hora certa. Não havendo arrependimento, também na hora certa Deus julga. E é o que está acontecendo isso nesta geração, em todos os lugares onde se conhece o Evangelho do Reino. E até digo para vocês, até pode ter muitos movimentos com a visão celestial e o Evangelho do Reino em lugares que nós não conhecemos. E que nunca vimos esses irmãos. E que eles estão assim anelando para enxergar movimentos semelhantes ao que eles acreditam e creem. Mas esta obra é em toda esta geração. Quando começa o julgamento, isso não cabe a nós saber tempos e épocas. Isso está na administração de Deus. O que cabe a nós é olhar para a palavra e se arrepender dos maus caminhos e da nossa má conduta diante de Deus e do procedimento maligno que tivemos durante toda a vida da igreja e falso como nós, todos os santos, manifestam. E isso nós precisamos corrigir e não descobrir época, tempo, quem foi, quem vai ser, quem não vai ser. Nós não temos que descobrir essas coisas, não é nosso encargo essas coisas. Então, antes do recomeço tem exortação, o início do recomeço glorioso vai ficar na peneira que Deus vai sacudir só aqueles que querem verdadeiramente se humilhar para Deus e que não oferecem resistência mental, sentimental, volitiva na presença do nosso Deus. São aqueles que aceitam tudo que Deus faz e com a boca fechada e com o coração alegre, recebe de prontidão tudo o que Deus faz e executa. Eles são leves para o vento. Eles não têm amor por si mesmo. Esta geração vai se ver depois dessa quebração geral que Deus vai descer sobre a casa de Israel, a casa de Judá. Aí você vai ver emergindo do meio das cinzas um povo completamente diferente de tudo que você já viu até agora nesta geração. Um povo que não tem amor e cuidado pessoal. Um povo que sua alegria, sua satisfação é falar das coisas de Deus, é servir Deus, é amar Deus, é edificar tudo o que Deus quer. E eles não estão interessados se vão morar bem, se vão receber, se não vão receber, se vão ganhar, se não vão ganhar. Eles não estão preocupados com as condições naturais, porque no coração deles há uma revelação: a minha pátria é reino de Deus. Não importa se eles vão se mudar para o sul, para o norte, para o leste, oeste, porque quem está no reino de Deus, o mundo é sua casa, o reino de Deus na terra é a sua casa. É isso que eu quero dizer. Porque Deus tem o reino seu na terra, daqui a pouco vai ter. E essa é a nossa casa, nossa pátria. Nós estamos procurando muitas coisas hoje. Condicionamos até Cristo para dizer: não, até aqui eu vou, Senhor, até daqui para lá não, aí já é um desaforo, né? Até aqui eu recebo, até de lá para cá não recebo. Agora, qual é a maneira que Deus usa para julgar um povo? Vamos olhar para trás. Jeremias, por exemplo, exortou. Aí o povo tinha lá 14 a 15 profetas que diziam só o que o povo gostava. E tinha um profeta que só falava o que o povo não gostava. Pois veja bem, não é que Deus falava por aquele único?
Engraçado isso. Falava só por numa geração, em toda a casa de Judá e Israel, só tinha um profeta que falava a verdade que Deus queria. O resto tudo inventava, mentia, eram tudo falso. Deus me falou, Deus me disse, Deus me falou, Deus me disse. Tudo mentira. Mas Jeremias apanhou, sofreu, foi pisoteado, foi judiado, mas falou a verdade de Deus. Foi preso, foi colocado num poço cheio de lama, mas falou a verdade de Deus. Fez tudo que Deus mandou. Glória a Deus que o Senhor mandou e ele obedeceu. Porque os planos de Jeremias era casar, ter esposa, ter filhos, ter uma residência, ter um gado, ter umas ovelhas, umas galinhas. Ele estava cheio de planos naturais. Mas ele ouviu o encargo de Deus. Ele não endureceu o coração para Deus. Ele lamentou ter que abandonar tudo, sofreu, é verdade, mas fez o que Deus queria. Será que você que ouve, vê agora essas coisas, você é um daqueles que aceita tudo o que Deus está fazendo na tua vida, agora, neste momento? Será que tudo que Deus quer que você aceite, você está aceitando? Porque Jeremias só profetizava coisas loucas e difíceis de acontecer. Né? Então Deus julga um povo assim. O Senhor faz ter acontecimentos para desagradar todos. É uma maneira de Deus julgar. Porque aí todo mundo abre as suas bocas para falar coisas. E aí Deus vai examinar o que cada um fala para mostrar para cada um de nós quem nós somos. E de que lado nós estamos. Se é no lado de Satanás ou no lado de Cristo. Agora nós vamos ficar sabendo. Dentro da igreja, isso não é no mundo. Quem ama a si mesmo e não quer ser contrariado, nem enfrentar o que não gosta, e as coisas não podem ficar como ele não gosta, ou são aqueles que se dobram para o Senhor e se humilham e não julgam e põem o seu rosto diante de Jesus em terra para pedir graça, para suportar tudo o que está acontecendo e orar para que Deus venha concluir tudo que é da sua vontade. Essa é a nossa condição, nossa conduta, nossa postura neste momento agora. Mas não é isso que acontece com a grande parte do povo de Deus. O povo se levanta, dá opinião, ele julga, ele se mete, ele faz tudo nessa hora o que não se deve fazer. Muito bem, o Senhor vai deixar por mais um período agora, até que todos conheçam e saibam quem é quem. O Senhor terminará essa obra. E você vai ver, se levantando dos escombros e das cinzas que vai sobrar, porque escombros e cinza, recomeço é assim. Recomeço chama-se, vai iniciar de novo, mas não o plano. Vai iniciar de novo a vida prática da igreja para estar ajustada, alinhado com a visão do Senhor. Porque fora da visão ele não quer povo. E o nosso povo não está na visão, nós temos que entender. Embora tudo que Deus nos deu hoje é visão. E é genuíno e puro do Senhor. Mas nós não gostamos disso, porque não estamos praticando, não estamos vivendo essas coisas. Continuamos comercializando com os demônios da alma. Todo dia tem uma negociação, uma coisa nova. O poder latente da alma está no legalismo, no liberalismo, porque é ali que está o poder latente da alma. Porque ele salta de uma extrema para outra,
mas nunca anda no caminho apertado, que é o caminho da vida, o caminho da humildade. Então, creio que essas palavras o Senhor deixa para todos nós examinarmos nosso coração na presença do Senhor e ver com que tudo que o Senhor faz, e não é homem que faz, é o Senhor que faz, tudo que ocorre na sua casa, na sua igreja, porque o reino é dele. Então, sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. Nem as coisas ruins eu posso fazer, só se Jesus permitir e for plano dele que aconteça. Que Deus abençoe a todos vocês.